Nesse bloco a gente vai falar do Palmeiras agora. O Verdão que entra em campo pela Libertadores contra o Cerro Porteño. O jogo acontece às 7h15 da noite na quarta-feira. Partida de ida 3-0 para o Verdão. E nesse final de semana o Palmeiras tropeçou no Atlético Paranaense do Luiz Felipe Scolari. Quem fala do Verdão é você, Leandro Boldaquian. Fala, meu caro Marco Belo, pessoal ligado em mais uma edição do nosso Papo de Craque da Transamérica. Derrota do Palmeiras no último sábado, uma derrota inesperada para o Atlético Paranaense de Luiz Felipe Scolari, não muito pelo adversário que veio bem no Campeonato Brasileiro, mas até por uma escalação, né? O Atlético veio com um time alternativo e o Palmeiras utilizou força máxima para esse duelo do último sábado. Também é bem verdade que o time finalizou, né? Teve muitas chances de gols, como destaca o técnico Abel Ferreira. Vamos falar que temos que ser mais eficientes e temos que assumir isso. Temos que ser mais concentrados, menos afobados. Nós criámos oportunidades suficientes, mesmo sofrendo 2 golos, para ganhar a este adversário. Eu já tive a oportunidade de ver os lances que nós criamos, inclusive isolados, só um nosso jogador e o goleiro deles. Portanto, não vamos falar do Dudu, não vamos falar da tática, não vamos falar, vamos ser muito claros e objetivos. Quanto ao Atlético Paranaense, quantas vezes finalizamos, disse você? 35. Até em cima disso, era justamente a minha pergunta, porque o time criou muitas chances e isso foge aqueles 30% que você tem responsabilidade do time, Abel? E não, aí a responsabilidade é toda minha e se tiverem que criticar, e não criticaram, estou orgulhoso dos meus jogadores e muito orgulhoso da nossa torcida, porque não há maior juiz ao nosso desempenho do que os nossos torcedores. E os nossos torcedores no final do jogo, tal como eu fiz ali na roda no final, reconheceram que nós jogamos e criamos suficiente para chegar ao final com outro resultado. Agora, não podemos não olhar para os factos e dizer: sim, tínhamos que ser mais efetivos nas oportunidades que criamos. Sim, não podemos criar tanto e falhar. Não, porque esta equipa já mostrou que houve jogos em que criou muito menos e teve um score muito maior. Nós só flagrantes, mesmo daquelas 5, daquelas que é impossível falhar, não podemos falhar. E, portanto, acho que fica aqui um sentimento de tristeza, porque, na minha opinião, fizemos um jogo para sair com outro resultado. Mas o futebol é isto, às vezes é preciso ter, eu não queria dizer sorte, mas a verdade é que nós hoje não fomos competentes, acho que é melhor ir por aí, não fomos competentes na finalização e criámos suficiente para ganhar este jogo, mesmo sofrendo 2 golos, que podíamos ter evitado, mas que os sofremos, mas criámos suficiente. Portanto, não adianta falar se é o da direita, se foi o Zé, se foi as substituições, não esqueçam isso, porque o caminho não é esse, não é o meu caminho, é olhar para os factos. 35 finalizações, só me lembro de criar contra o CRB, contra o Cuiabá aqui em casa, não me lembro de aqui em casa contra ninguém criar tanto. E também é verdade, e não conseguir ser efetivo, que isso aí eu tenho que assumir essa responsabilidade, que nós hoje não fomos efetivos, mesmo quando tivemos nós e o goleiro pela frente de uma equipa que se fechou toda no seu reduto, e uma equipa que se fecha toda a levar 35 finalizações, é sinal que nós somos competentes até à hora de estar em frente ao goleiro. A partir daí não tivemos a calma e a tranquilidade necessária para fazer o que fizemos noutros jogos. Bom, tá aí, portanto, Abel Ferreira, Marco Belo, momento de oscilação na temporada, o time ainda segue líder do Campeonato Brasileiro, poderia ter uma vantagem maior, né, mas vem aí de tropeços, né, contra o Avaí a semana passada, né, também teve o tropeço deste sábado, derrota em casa, enfim, alguns tropeços que fazem o Palmeiras ainda ser líder, mas com uma diferença menor. Com certeza um momento de oscilação na temporada, muito por conta da parte física também dos jogadores, que está cobrando essa parte física agora, quando o Palmeiras inicia o ano, né, com o pé lá embaixo. Enfim, né, o momento é de administração de elenco, e quarta-feira obrigação, e com a vaga já encaminhada para tentar, né, vencer e também seguir bem na Copa Libertadores da América. Amigo Craque Transamérica. Roberto Carmona, dessa entrevista
entrevista trazida pelo Leandro Boldaquian, do técnico Abel Ferreira. O que dá pra gente tirar? Primeiro ele falou, a culpa é minha, a responsabilidade é minha, né? Aquele negócio que a gente estava falando que o treinador tem que ter, né? Tem que ter também a hora de assumir para si, mas ao mesmo tempo ele deixa bem claro, 35 finalizações, não é ele que bate no gol, né, Carmona? É verdade, mas o detalhe é o seguinte, o André, vou fazer uma brincadeira aqui, o André Galvão é responsável por isso, porque ele falou no programa aqui que a torcida do Palmeiras tinha que aplaudir o Filipão na hora de entrar em campo, e isso realmente aconteceu. E houve um lance curioso que me chamou a atenção. A hora que o time do Palmeiras entrou em campo, o Dudu correu para o Filipão, se jogou nos braços do Felipe como se estivesse jogando nos braços do pai dele ou de alguém muito querido e tal. E isso, não quero dizer que isso tenha desconcentrado, mas o Palmeiras se desconcentrou no jogo e não teve tranquilidade por falta de concentração de aproveitar pelo menos uma ou duas oportunidades das 35 criadas para fazer o gol. E todo mundo conhece o Filipão, a forma dele jogar. Fez 1-0, o que ele fez? Trancou o time dele. E para você furar essa retranca, você tem que estar muito bem concentrado, muito bem organizado para poder fazer. E isso não aconteceu. E aí, Henrique Guilherme, méritos para o Atlético Paranaense do Filipão? Olha, você não pode tirar, por exemplo, o mérito de um time que vem jogar fora de casa diante do líder e da melhor equipe da América do Sul, ou das Américas, né? E vence por 2-0. Agora, a história que o jogo conta é diferente do placar de 2-0, do predomínio do Atlético Paranaense. Não foi bem isso. O Palmeiras jogou uma boa partida e não conseguiu botar a bola para dentro. Teve força física, não teve cansaço, não teve esse negócio de estava muito cansado, nada disso, pressionou até o final, sabe, perdeu o gol de tudo quanto foi jeito. É aquele dia, como se diz no futebol, que a bola não entra. Agora, há um exagero, tem gente que já está achando que o Palmeiras perdeu o campeonato, né? Que o Palmeiras, agora, sabe, o Palmeiras virou o fio. Não é nada disso. O Palmeiras continua líder do Campeonato Brasileiro com uma força muito grande para dar uma porrada nos adversários e para continuar liderando o campeonato. E fora isso, ainda tem o Hendrick para estrear e agora o nome dele, Luiz Guilherme. Cronometrar o cara, ele deu um pique a quase 37 quilômetros, né? A velocidade dele é uma velocidade maior do que a velocidade do Mbappé. Então tem mais esse ainda. Anda mais que meu Celta, Henrique. Pra gente ver no campo, Belo. Anda mais que meu Celta. É mesmo, o cara, eu fiquei impressionado com esse valor, sabe? Porque eu lembrei, sabe, do Cilinho. Você sabe que o São Paulo tinha mandado o Miller embora, né, Belo? E aí o Cilinho falou, cadê aquele indinho que eu treinei com ele aqui uma vez? Eu queria que vocês chamassem ele. Ah, não, ele foi dispensado. Aí o Cilinho falou, vocês dispensaram o jogador mais rápido do futebol brasileiro. Eu não tenho referências do futebol internacional, mas no futebol brasileiro ninguém é mais rápido do que ele. Vai buscar rápido, aí trouxeram o Miller de volta. Porque o cara, quando tem essa velocidade, é um caso muito sério, é um caso a ser pensado. Porque jogador com essa velocidade é raro no mundo. E diante disso, eu estou muito curioso para ver esse menino em campo. Eu não tive oportunidade ainda de vê-lo no campo. Vou procurar, de alguma maneira, observar alguns lances dele, viu, Belo? Ivan, em cima disso que o Henrique Guilherme falou, que o Carmona opinou, e sobre o que o Abel Ferreira falou com o Leandro Boldaquian, né? Acidente de percurso ou preocupante essa derrota?
Não, eu vou na esteira do Henrique. Eu acho que foi um acidente, mas diante daquilo que foi produzido pelo Palmeiras, foi surpreendente o resultado final. Foram 35 finalizações e 71% de posse de bola, e aí a gente entra não, porque não vale a pena entrar nesse tipo de discussão. Ainda existe essa discussão inútil se posse de bola é importante ou não. É evidente que é importante. Se você tem 71% de posse de bola, ou seja, você tem o instrumento mais valioso do jogo sob seu domínio, grande parte da partida você tem mais possibilidades de produzir algo contra o seu adversário e você diminui as chances do seu adversário produzir algo contra você. É uma questão lógica, não é uma questão de opinião, é uma questão lógica. E o Palmeiras produziu o suficiente para sair com a vitória, ele não foi efetivo, né? O que o Atlético Paranaense foi. Teve poucas possibilidades, mas foi mais efetivo. A gente não vai tirar o mérito do Furacão. São 13 jogos de invencibilidade com o Felipão no comando. Mas o Palmeiras, nesse caso, e ele tem, de fato, oscilado bastante durante os jogos, aí nos últimos jogos, o que eu considero natural, né? Porque há um desgaste. O Palmeiras tem sido bastante exigido fisicamente e mentalmente. Mas o Palmeiras, nesse caso, diante do Atlético Paranaense, produziu para sair com a vitória. Mas não conseguiu traduzir tudo aquilo que produziu em gols. E você acha que, de repente, até pelas vitórias, Ivan, que o Palmeiras vem conquistando, né? Vitórias até, às vezes, em poucos minutos, né? Como aconteceu outro dia, 4 gols em 7 minutos. De repente, há uma falta de concentração, a gente ganha a hora que der. Não, eu acho que o Palmeiras tem oscilado normalmente por conta da questão física e mental. Se você reparar nos últimos jogos, contra o Atlético Goianiense foi uma virada histórica, mas o Palmeiras jogou para aquela virada e depois ele para de jogar, né? E no começo ele vai mal também. Contra o São Paulo no Morumbi, no primeiro duelo pelo Campeonato Brasileiro, começa muito mal o primeiro tempo, né? No primeiro tempo foi muito mal. No segundo tempo consegue empurrar o São Paulo, mas faz o Jandrei trabalhar muito pouco e depois em 2 bolas aéreas consegue a virada. Foi exaltada a virada, mas o desempenho foi bastante discutível. Depois, contra o São Paulo novamente, não fez um grande jogo. Contra o Avaí, com um time alternativo, mesclado, também não fez um grande jogo. Agora, contra o Cerro Porteño, faz uma primeira etapa muito ruim e um segundo tempo muito bom. Contra o Atlético Paranaense, faz um jogo muito bom, mas não consegue transformar aquilo que produziu em gols. Então é um Palmeiras que tem oscilado, mas não deixa de ser uma equipe extremamente competitiva. A nossa ouvinte aqui, Henrique, a Sônia Rinaldi, ela fala, o Palmeiras vai oscilar mesmo. Fala, Henrique. Não, é que o goleador do Palmeiras ainda não estreou, né? O Flaco Lopes. Ele... Só depois do dia 18. Quer dizer, então, veja aquilo que a gente está comentando sobre esse baita time do Palmeiras e que ainda vai se reforçar mais para a sequência da competição. Não é o caso, por falta de grana, de outras equipes do futebol brasileiro. Por isso é que eu valorizo o que o Corinthians faz, muito, porque é uma luta feroz para tentar, de alguma maneira, se igualar a esse grande... O São Paulo também está nessa luta, a esse grande competidor que é o Palmeiras. E os próximos adversários, além do Cerro, pela Libertadores, pelo Campeonato Brasileiro, são Fortaleza, Cuiabá e América Mineiro. 3 times que estão na parte de baixo da classificação do campeonato. Depois do intervalo, último do programa, a gente volta aqui no Papo de Craque. Você está assistindo Papo de Craque, primeira edição. Em novembro, a batalha vai começar. 32 grandes seleções estarão em campo. A luta pela taça mais desejada do planeta futebol. O grito vai ecoar por um país inteiro.
o sonho da consagração. É hora de se emocionar e torcer pelos nossos craques. É o Brasil! Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. O momento consagrador do futebol. Chegou a hora do futebol brasileiro encantar o mundo novamente. Acompanhe e não perca nenhum lance com a equipe esportiva do 10 do Rádio, Éder Luiz. Alô, galera Transamérica de todo o Brasil. A melhor do futebol, líder em audiência.